Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje nós vamos distinguir as primeiras 3 fases do processo, né? Chamada de fase introdutória, o saneamento e a fase de instrução, tá? Do processo. Isso nós vamos tratar aqui agora, nesse vídeo, ok? Mas antes, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, comente aqui embaixo a cidade que você está assistindo esse vídeo e faça parte do nosso grupo de WhatsApp e Telegram, tá? Entra lá no nosso site, digita aí no seu navegador, fala.host/grupos, tá? Exatamente, fala.host/grupos. E aí você vai poder entrar no nosso WhatsApp, Telegram e discutir com a gente lá, tá? Se você é perito, você quer ser perito, entra lá, participe com a gente, peça indicação, indique alguém, tá? Tire algumas dúvidas, discuta com a gente, vamos evoluir a nossa área da perícia, vamos discutir sobre a área que sempre traz novidades pra gente, tá? Nem sempre todo mundo sabe tudo, então, quanto mais a gente discutir, melhor a gente a gente atinge metodologias melhores para ser utilizado hoje em dia, tá? Então, importantíssimo criar esse tipo de grupo, tá? Entra lá, vamos lá. Quando as pessoas, quando um advogado ele postula uma petição, né? Ele impetra uma ação, ele impetra a sua petição inicial. Essa daí é uma fase introdutória, tá? É uma fase onde o juiz vai analisar a petição inicial, contestação, que é do réu, e a impugnação, que é do autor, que vai impugnar a contestação, tá? Essa fase, até a contestação ali, o juiz vai analisar se o processo está instruído com toda a documentação necessária, tá? Para dar continuidade. Se ele perceber que está tudo legal, ele encerra, ele saneia o processo e passa para a parte de instrução. Essa parte de instrução é a parte da produção das provas, tá? Se ele não identificou que não está faltando um documento do autor, por favor, complete o documento ausente. E ele vai lá e intima as partes para completar um documento que está faltando. Bom, encerrou, beleza, ele entendeu que todo o processo está saneado, ele decreta o saneamento e pede para as partes quais são as provas que eles desejam produzir, iniciando, né, dando introdução à parte instrutiva, a parte de instrução, a parte instrutória, tá? Lembrando que essa parte de instrução, que é a produção de provas, ela pode, você pode pedir perícia, pode pedir testemunho, pode pedir complementação de documentos que estejam em poder das partes. E lembrando que essa parte de instrução não é obrigatória. Se o juiz identificar na petição inicial, contestação e impugnação já estão ali presentes todas as provas para julgamento antecipado da lide, ele não vai instaurar a parte instrutória. Ele vai pular do saneamento direto para aquela fase no qual você vai em audiência, tá? Pode também nem ter audiência, às vezes ele emite a própria sentença sem precisar de audiência, tá? Então, assim, essa fase introdutória é a fase onde apresenta a petição inicial e os documentos, as provas da petição inicial, a contestação do réu e os documentos que o réu quer produzir. Bom, eu tive problema com o vídeo aqui, ele caiu, então vou terminar a parte da discussão sobre a parte introdutória, o saneamento e a parte instrutiva, a parte de instrução, a instrutória, tá? Lembrando então que a petição inicial, contestação e impugnação estão dentro da parte introdutória. O juiz percebeu que toda a documentação está ok, ele vai dar por saneado a parte introdutória e vai partir agora para ou a parte instrutória, que é a parte de produção de provas. Ele vai pedir para as partes apresentarem as provas que pretendem produzir,
tá? E, se pretendem produzir perícia, que já apresentem seus quesitos e que apresentem os assistentes técnicos e tudo mais, né? E aí se instaura toda a perícia como a gente conhece, que aí entra a nomeação de perito, apresentação de propostas e aí todo o decorrer que a gente sabe, né? Agora, se ele identificar que não precisa, que toda a documentação já está presente, que a perícia não é necessária, ele vai pular a fase, não só a perícia, mas a complementação de outros documentos, a testemunha, documental e tal. Se ele perceber que não precisa de mais documento, ele vai pular a fase instrutória e vai direto para ou a sentença ou a audiência, tá? Ele vai marcar a audiência ou ele vai emitir direto a sentença, tá? Mas o que é importante para a gente, o que é interessante para a gente é a fase de instrução, que é a produção da perícia, né? Eu até tive um problema nessa fase instrutória, no vídeo passado eu falei sobre isso, que foi, eu estava produzindo as provas, quer dizer, eu estava terminando o laudo, e veio o juiz e decretou o fim da parte instrutória, de instrução. E aí eu fiquei por entender, e agora? Entrego o laudo, não entrego? O que eu fiz? Apresentei uma petição à excelência em respeito ao despacho, interrompo a elaboração do laudo, do qual eu dei início na petição de FL tal, né, de folhas tal, né, e fico aguardando novas instruções, já que foi deparado com esse despacho encerrando a fase introdutória. Então, em respeito ao poder magistral, interrompo por aqui o laudo, aguardando novas instruções para continuar ou não a fase instrutória. Tá? Então, o que acontece? O juiz pode, muito bem, interromper por aí, ou ele pode pedir que eu continue e entregue o laudo, dando para mim um prazo de X dias. Né? Vamos ver como é que acontece, eu trago mais informações, tá? Grande abraço e até a próxima!